inspirações e aspirações de como você resolve usando álgebra, ou seja, você vai colocar números em lugar de letras ou vice-versa, na forma como você vai ter como calcular valores reais ou fictícios, certo? Essa é a maneira de você calcular álgebra aqui no nosso dia a dia. Então, antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal, Mentalbox, e também no final você dê um gostei, certo? Então vamos aqui dar alguns exemplos como a gente calcula a álgebra parte 2. Então, dada a equação, antes que a gente vá resolver esse exercício, você tem que entender ou resgatar a ideia do que seria uma equação. Então, toda equação vai possuir o quê? No meio vai ser uma igualdade, antes da igualdade vai ter números ou letras, e depois da igualdade vai ser também números ou letras, certo? Esses números que ficam antes da igualdade é chamado primeiro membro, e os números que estão pós da igualdade é chamado de segundo membro. Cada termo, seja ele numérico ou algébrico, é chamado de termo. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui no nosso exemplo, certo? Então, a gente tem a equação 2 que multiplica x menos 5 mais x. Se está antes da igualdade, esses números aqui são chamados do primeiro membro. E os que estão após a igualdade, 15 menos 2 que multiplica x, os números do segundo membro. Então, o primeiro, como ele pergunta aqui, qual é o primeiro membro? Então, é 2 que multiplica x menos 5 mais x. Qual é o segundo membro? 15 menos x. Ele ainda pergunta qual é o termo do primeiro membro. Então, o primeiro termo é 2 que multiplica x, o segundo termo é menos 5 e o terceiro termo é mais x. E do segundo membro é 15 e o outro termo é menos 2 que multiplica x. Aí ele pergunta o próximo, qual o valor da variável. Para a gente saber o valor da variável, a gente vai ter que resolver a equação. A gente já observou que essa é uma equação porque tem igualdade, tem a incógnita, no caso a letra x, e tem números antes e pós-igualdade que você também pode resolver. Certo? O próximo passo é você colocar números que só tem números de um lado e números com letras do outro lado. Então a gente tem 2x, a gente vai trazer o 2x para o outro lado, então aqui será 2x, né? Mais o x. E o 15 já está desse lado, a gente passa o 5 com sinal trocado, fica positivo. 3 com 2 dá 5, né? Porque tem 2x mais 1x dá 3. Esse 2x vai para lá com sinal trocado positivo, então fica mais 2x, por isso que fica 3 mais 2 que dá 5. E 15 mais 5 dá 20. Depois você divide com o valor que está com x, que é 5, 20 dividido para 5 dá 4. O valor de x, ou o valor da variável, que antes era x, agora você vai compreender que é 4. O nosso segundo exemplo, mais uma equação, 7 vezes x, ou 7 multiplica x menos 5 mais x igual a 15 menos 2x. O primeiro membro, 7 multiplica x menos 5 mais x. O segundo membro, 15 menos 2 que multiplica x, certo? Quais são os termos? Do mesmo jeito, 7x é o primeiro termo, menos 5 é o segundo termo, e o terceiro termo é mais x. Do segundo membro é 15 menos 2x. O valor da variável do mesmo jeito. Eu vou deixar x, que soma com 1 dá 8x, levar o 2x com o sinal trocado, então fica mais 2x, igual a 15, e vou levar o 5 com o sinal trocado, fica mais 5. Então, 8 com 2 dá 10, 15 com 5 dá 20, agora dividido para 10 dá 2, o valor aí de x será 2. Nosso terceiro exemplo, na reforma de uma escola foram gastos 16 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Marca Ananã, quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Então, aqui você sabe que 16 caminhões com 4 metros, se você multiplicar, você obtém 64 metros cúbicos de areia. Para você saber quantos caminhões serão necessários se forem 6 metros, então você já sabe que o total de metros cúbicos de areia necessário não foram 64. Então, se você dividir para 6 caminhões,
64 para 6 dá 10,6. Como não possui, o caminhão não pode ser dividido, então você arredonda, no caso são 11 caminhões. Ou seja, você observa o seguinte, que com 15 caminhões, aliás, 16 caminhões enchem 64 metros cúbicos. Com mais caminhões, você é óbvio que vai necessitar de menos carga, né? E assim sucessivamente. O nosso próximo exemplo, fatore as expressões dadas abaixo. Então você vai fatorar aqui. Eu tenho A que multiplica Y, mais B que multiplica Y, mais A que multiplica M, mais B que multiplica M. Você observa o seguinte, que na primeira parte de A mais B, o número que está repetido é Y. O número, no caso, a letra, né? Que está repetida é Y. Então, você coloca em evidência. Se você tira Y e tira Y, que vai sobrar A mais B, vezes. Da mesma forma aqui, você vai fazer o quê? O que está repetindo, né, o Y, a mesma coisa vai sobrar Y, aqui no caso é AY, e aqui é M, certo? Aqui é Y e aqui é M. Então, o que vai sobrar, se você tirar o A e o B, que já tirou aqui, então YM. Da mesma forma aqui, se eu tirar um Y aqui, vai ficar um Y só. Se eu tirar o Y daqui, vai sobrar só o número 7. Então, botou o Y em evidência, o que sobrou foi Y vezes 7. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido sobre as aplicações da álgebra e suas aplicabilidades aqui nessa